come dízimo e oferta. Quem come dízimo e oferta é pastores. Eles que comem a lã das ovelhas. Eles vão comprar carro bom, só anda carro top, roupa social de linha, vão na churrascaria, vão nos melhores restaurantes, as mulheres vão nos melhores cabeleireiros, eles vão em melhores mansões, clubes, hotéis, eles comem bom e do melhor. Vão para Israel e Shahal diversas vezes e o povo lá nunca foi, nunca vai, nunca será. Só se for na Xalaim, se converter também. Então o povo, ele é capacho do sistema religioso, é moeda de troca, é barganha. Entende? Você aceita fazer parte de uma igreja, você tem que ser dizimista, você tem que tomar a ceia, você tem que emergir, depois você tem que ser membro, depois você tem que ser evangelista, depois você tem que ser ofertante, depois você tem que vender sua casa, seu carro, seu boi e entregar no altar. Esses pastores aí estão fazendo igual os filhos de Eli. O povo levava o sacrifício uma vez por ano. Era uma vez por ano que o povo de Shahal levava o sacrifício diante do altar para os sacerdotes. Hoje não, hoje é todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. O pastor sempre está pedindo os dízimos e oferta. Pior do que Shahal, que estava desviado de alto. Quando Yahshua veio e derruba a mesa dos cambistas, ele derruba justamente por isso. Porque fizeram da casa do pai de oração casa de comércio. Se lá em Shahal eles faziam uma vez por ano a celebração de oferendas de sacrifício de animais, e Yahshua põe fim àquilo porque ele era o sacrifício e veio, e está vivo, você imagina hoje, que é um povo que não tem linhagem de levíticos, nem sacerdotes, nem coim, de Shahal, porém, eles se intitulam apóstolos, né? Ninguém ungiu eles apóstolos, mas eles se intitulam apóstolos. Eles mentem, eles são mentirosos, são falsos judeus. Eles dizem que são, mas não são. Eles não são frio, que é uma pessoa que não conhece nada, e também não é quente, que é aquele que conhece. Eles são mornos, e ao está pronto de vomitá-los da boca. Por que eles são mornos? Você não sabe definir se ele é um católico cristão ou se ele é um judeu. Ele está no meio, nem uma coisa nem outra. Eles nem pregam o nome no hebraico verdadeiro, eles pregam o nome falso grego-romano, mas ele usa a Bíblia romana para pregar dízimos e oferta do ensinamento da Torá, que também já foi abolido porque tinha outro significado. Então eles misturam tudo. Eles falam que não guarda o sábado, guarda o domingo, mas eles pedem o dízimo da lei e faz o sacrifício da lei. Entende, irmão? Então você vê que engano de Satanás. O engano de Satanás é terrível. O nome do Criador na Bíblia, sem o nome do Criador, a Bíblia não vale nada. Mas eles insistem em dizer que 2 nomes criados é o nome do Altíssimo. Então eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Entende, irmão? Você não deve chamar ninguém de mestre, você que deve ir atrás do seu conhecimento. Entende, irmão? Só existe um ungido que nos ensina todas as coisas, é Yahshua. Então, eles não entram no caminho certo e não deixam ninguém entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é o quê? Uma pessoa fingida, mentirosa. Pois devorais as casas das viúvas com pretexto de prolongas orações, né? Eles fazem campanha na igreja, depois inventam visitar a casa do membro da igreja para pedir oferta, dízimo, arrancar tudo que a pessoa tem. Isso é a igreja Iurde e outras igrejas, todas. Voto de livramento. Eles inventam um monte de voto. E lá em Shahal é uma idolatria terrível. E eles não pregam isso, eles pregam só o Monte Moriá e o Monte Carmelo. Eles são insensatos e cegos. Aí ele fala, qual é maior? O ouro ou o templo? O ouro aqui está representando a Torá. Entende, irmão? Eles juram em cima dos púlpitos lá, mas juram tudo debaixo da mentira.
Eles sobem no altar e pregam mentira para o povo. Então eu paro por aqui. O fariseu, ele é aquele que muitas vezes está com a escritura debaixo dos seus braços ou usa ela como instrumento de pregação, instrumento de ensino. É aquele que se gabou de um título de liderança pastoral, de arcebispal, biscopato, e ele se intitula o enviado do Criador. Porém, Yahshua chama muitos de fariseus. Era uma seita em Jerusalém, no Yerushalayim. Tinha os fariseus, saduceus, escribas, zelotes, tinha vários zelotes que tinham ali um zelo pela lei. Tinha os fariseus que redigiam as escrituras na época de Yahshua, estavam sempre ali nos templos, entende? Hoje você vê tantos fariseus erguendo templos, né, redigindo bíblias. Eles adaptam as bíblias, né, pagam uma taxa lá para a igreja católica e ela libera ali, na gráfica, eles imprimirem e editarem a Bíblia católica. Então veja bem, se tem a Torá e tem a Bíblia católica. Então vamos lá, irmão. Como que você reconhece um fariseu? Primeiro, ele se preocupa da maneira de vestir. Entende? Para agradar aqueles que vão vê-lo, ou seja, que vão olhá-lo. Então ele se preocupa no vestir, na maneira de falar, né? Com certeza tem que ter uma maneira de educar, sem nomes paganizados na boca, blasfemos, mas eles se preocupam nos púlpitos em ter, às vezes, educação, mas debaixo dos púlpitos, zero de educação. Então eles se preocupam em colocar, erguer um bom templo, numa boa localização, entende? Numa capital, no centro da cidade. Algumas seitas gostam de ter nos bairros, porque ali estão os menos favorecidos. Eles vão pregar a doutrina da prosperidade, dos dízimos. Eles se preocupam com os dízimos, mas não estudam os dízimos verdadeiramente. Significa, ou então não foi revelado para eles, que dizimar não é dinheiro, é cominho. Entende? Lá no judaísmo, no hebraico. Então, era para levitas, que eles não trabalhavam. Então, eles eram intitulados sacerdotes. Bom, então eles se preocupam nos altares, como vai ser o altar que ele vai erguer, se é alto, se é baixo, se vai ter uma cruz, se não vai ter uma cruz. Tem lá a parte que coloca a Bíblia. Tem também o nome que eles escolhem para ir na frente da igreja, do seu templo. Mas eles não se preocupam em colocar um nome correto e verdadeiro. Eles pegaram da Igreja Católica. Tá bom, o nome que a Igreja Católica adaptou para mim tá bom. Para que eu vou mexer naquilo que já está feito? Eles não tiveram preocupação de procurar, de conhecer, de entender. Por isso que ela chamou eles de fariseus. Por que os fariseus, Yahshua chamou eles de fariseus? Porque eles eram realmente fariseus. Eles estavam com as escrituras, mas não praticavam nada. E os escribas estavam sempre redigindo a Bíblia, a escritura lá, a Torá, mas não praticavam. Hoje, quem são esses? São as igrejas. É a religião que veio do berçário católico. Por exemplo, a Igreja Católica, ela traduziu a Bíblia, a Escritura, e traduziu erroneamente. Nada a ver com o Torá, nada a ver com o hebraico. Teve algumas coisas sim, mas ela adulterou muito. Então você vai ver, o hebraico também adulterou os nomes. Entende, irmão? Mas a Igreja Católica adulterou palavras.
por falta de conhecimento. Então você pega, por exemplo, um pastor de uma igreja que vai lá, faz aquele espetáculo de expulsar demônios e dá tudo aquele auê, tal, como se ele fosse ungido. Primeiro que, olha aí, já está o espírito engano aí. A palavra diz que muitos virão dizendo eu sou Cristo, que é na tradução católica, romana, grega, não é? Na Brit Hadashah, no pacto, o novo pacto, que é a sequência do pacto, porque o Novo Testamento é para explicar a Torá, que Yahshua veio para reexplicar o que Moisés escreveu. Então na Brit Hadashah está dizendo que é ungido, antes um Messias ungido. Na Bíblia que Ferreira de Almeida é Cristo, o Crírios, Cristo de Baal. Então, quando a pessoa se intitula ungido na igreja, eu sou ungido, venha cá que eu vou orar por você, eu sou ungido. Ela está se colocando no lugar do pastores. Eles que comem a lã das ovelhas. O Criador não come dízimo e oferta. Quem come dízimo e oferta é pastores. Eles que comem a lã das ovelhas. Eles vão comprar carro bom, só anda carro top, roupa social de linha, vão na churrascaria, vão nos melhores restaurantes, as mulheres vão nos melhores cabeleireiros, eles vão em melhores mansões, clubes, hotéis, eles comem bom e do melhor. Vão para Israel e Shahal diversas vezes e o povo lá nunca foi, nunca vai, nunca será. Só se for na Xalaim, se converter também. Então o povo, ele é capacho do sistema religioso. É moeda de troca, é barganha. Entende? Você aceita fazer parte de uma igreja, você tem que ser dizimista, você tem que tomar a ceia, você tem que emergir, depois você tem que ser membro, depois você tem que ser evangelista, depois você tem que ser ofertante, depois você tem que vender sua casa, seu carro. Aí você tem que entender por que tanto nome, porque cada palavra tem um significado. Yahuwah é a presença de algo. E assim, Yahweh tem outro significado, Yahuwah tem outro significado, que é uma forma de tratamento com Yahweh. Yahweh é o único nome. Esse é o nome Yahweh. Quando a criança nasce, ela já fala o primeiro nome Yahweh. Depois que ela chama o nome do pai e da mãe. Então, esse é a passagem, irmão. Então, olha lá. Então, Yahshua falou a grande multidão, os seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Quem que conseguiu entrar lá e se assentar lá no templo? Os escribas e os fariseus. Porque Moisés morreu, Josué morreu, a sua descendência se perdeu, e quem ficou na herança? Os escribas e fariseus. Eles praticavam o que Moisés ensinou em Josué? Não. Mas por linhagem de família, eles estavam lá. Entende? Essas igrejas evangélicas, ela tem uma linhagem. Que linhagem é? Católica. Elas são filhas da católica. Os nomes agraciados, os nomes acrescentados da igreja católica. Todas são filhas da igreja católica. Nicolaísmo. Então Yahshua falou, observai, pois, e praticai tudo que Moisés ensinou. Praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles ardam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, como eles eram escribas, eles foram acrescentando leis na Torá, no costume judaico, e de forma que era muito pesado para o povo, mas eles não moviam um dedo para praticar aquilo que eles ensinavam. Você quer ver um exemplo? O povo vai para a igreja, vai na caminhada, vai de busão, come ovo, trabalha assalariado, e os caras lá, os pastores, os lobos, pegam prosperidade, pede dízimo, pede fogueira santa, pede sacrifício para ficarem ricos, não é? Enquanto eles não praticam um dedo para serem ricos.
Eles pregam uma riqueza para o povo, coisa que eles não têm. Eles dizem, não, nós somos só pastores, nós não queremos ser ricos. Mas você sabe quanto é um CNPJ de um pastor, por exemplo, da IURD? É 3, 4 milhões, entende? Chega numa certa idade, eles aposentam, riquíssimos. Então eles enganam o povo, e o povo lá. Eles andam, mandam o povo evangelizar nas favelas, mas eles mesmos não vão. Né? Andam com seus carros à prova de bala e carros luxuosos. Come nos melhores restaurantes, nas melhores churrascarias, veste os melhores sapatos sociais, veste as melhores roupas sociais, as mulheres vão nos melhores cabeleireiros, veste roupas de grifes. Entende, irmão? Tem tudo em nome de Deus, ou Zeus ou Satanás. Então, as saudações nas praças e saudações, eles gostam de serem chamados nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Então eles gostam de falar assim, ô pastor, como você está aí? Olha na tua igreja. Porque o pastor gosta, porque ele vai pegando fama de Nimrod. Ele vai pegando fama, quanto mais gente, mais dinheiro. Mas ele vai usar no seu bel fruto. Então ele vai usar no seu bel prazer. Mais gente, mais dízimo. Mais dízimo, mais conforto. Assim é o serviço pastoral de uma igreja. Não vá achando que eles vão te buscar na sua casa porque eles têm amor pela tua alma. Não, eles têm amor por dízimos e ofertas. Entende? Tá vendo o vídeo? Ele falou que Alcha... Então, meu irmão, o juízo de álcool, quando começar a descer na terra, não interessa quem você é. Entende? Vai interessar quem, aliás, o que você faz. Vai interessar o que você é. A Igreja Católica derramou muito sangue na terra, o judaísmo e o Islã. Então, quando a mão de álcool começar a descer nessas nações, entende? Você pode até ter pena de crianças, dos animais, porque nisso sofrem os inocentes, né? Mas lembra-te que nós estamos entrando aí na grande tribulação. E quem vai mandar as taças do Apocalipse lá é o próprio, acho que vai abrir, viu? Abriu, soltou o cavaleiro, ele veio com a taça. Então, é isso aí, meu irmão. E Alcho falou, eu trago em dobro a medida. É isso aí, mano. Se coloca no lugar do ungido de Charral, ela se coloca como falso profeta, porque Yahshua fez todo o seu chamado, concluiu a obra e está na expiação vivo. Depois de 2000 anos ele voltará, retornará. Então ninguém pode tomar o lugar de Yahshua. Ele é a pedra angular que foi rejeitada por Charral e continua sendo rejeitada pelas religiões. Por quê? Você vai entender. Ele é a pedra principal, pedra viva. E ele é o fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Yahshua, aquele que veio, morreu e ressuscitou. Então, você vê pessoas preocupadas muito com a aparência, mas não se preocupe com o mais importante, que é o nome. Entende, bom? Os TJ se veste bem para ir de casa em casa pregar o nome falso, nome Jeová, o nome erroneamente escrito na tradução, não tem significado nenhum e é usado lá no satanismo como o Deus da guerra, o Jeová. É um demônio, irmão, é um principado. Entende? O J não existe no hebraico. Os muçulmanos criaram ele em 1360. Os jesuítas pegaram o francês, pegou a J, criou também na Europa, porque os franceses copiaram do Islã. Então os franceses criaram em 1514 a consoante J. Deu origem ali uma ordem de advogados jovens franceses da ordem de advogados criaram as seitas jesuítas, que depois se colocou a Igreja Católica, firmando ali um pacto, e elas se tornaram fortes na terra, exterminando indígenas e pretos.
e escravizando até gente branca que era ao contrário dos seus ensinamentos. Fizeram a Inquisição contra os hebreus, que guardaram a Torá, porque a Torá é original e eles não queriam a original, eles queriam mudar a original para os nomes gregos e romanos, que deu a origem à nossa Bíblia, que a gente conhece. Entende? Tem a Septuaginta, tem a Vulgata Latina, compreende, irmão? E ali começou toda a bagaceira. Então as pessoas estão preocupadas lá colocar, por exemplo, 3 ídolos, 3 nomes de demônios nos seus templos. Eles colocam Jesus, o nome que não existe em hebraico, mas o significado de Jesus no hebraico é cavalo, e no latim, porco. Então eles colocam lá em cima da igreja, cavalo e porco, é Cristo, que é Baal, Quírios, depois Senhor, que é Baal, entende, bom? Adonai, Senhor. Então ele coloca vários ídolos ali na frente, mas não está o nome do Altíssimo Yahweh, e nem o Filho Yahshua. E esse nome, ele está nos templos, seja das Assembleias de Deus, que é Zeus, que é Satanás. Entende, irmão? Então está lá o nome Jesus nos púlpitos. Está lá, onde você vai, tem uma abominação nos templos. Como Ezequiel e Risquiel, ele vai no templo, o espírito de Yahuwah vai levá-lo até o templo. E ele vê as abominações no templo de Shahal. E o espírito de Yahuwah fala para ele, vê aí as abominações que a casa de Shahal faz, vai e apregou a eles o arrependimento. Mas esse povo é rebelde, eles não vão te dar ouvido. Eles têm fronte dura, seja uma fronte dura com eles. Apregou a minha palavra, porque o povo coma o rolo e pregue, porque essa... E o espírito de Yahuwah fala para ele, vê aí as abominações que a casa de Shahal faz, vai e apregou a eles o arrependimento. Mas esse povo é rebelde, eles não vão te dar ouvido. Eles têm fronte dura, seja uma fronte dura com eles. Apregou a minha palavra, porque o povo coma o rolo e pregue, porque essa casa é casa rebelde. Avisa o ímpio, capítulo 37 ou 33, avisa o ímpio que ele morrerá. Se ele se arrepender, certamente ele será resgatado. Quantas pessoas estão morrendo hoje por diversas problemáticas? E eles estão orando em nome de cavalo, em nome de porco. E vão continuar morrendo. E o pior, sem arrependimento. Eu percebo que pessoas, elas preferem crer numa Bíblia, que foi traduzida, traduzir em diversos idiomas do hebraico, erroneamente, em diversos idiomas, e a Bíblia original é a Torá. Sempre Torá. Se a Torá você não tiver um mínimo de conhecimento, você vai errar o caminho. Entende? Por quê? Yahshua, ele era hebreu, nascido em Nazaré, Galiléia, Nazaré, no norte de Israel. Então ele falava um hebraico aramaico. Entende? No Mabeu estava Inri, Yahshua Nazareno, rei dos Ialdins. Não era judeus, era Ialdins. Porque depois colocaram os judeus sionistas, foram acrescentando J no hebraico. Sinais maçoréticos, os escribas maçoretas, eles iam colocando vogais, palavras, consoantes, vinda do Império Romano.